E nessa jornada, nós vamos falar sobre as mentiras. Elas induzem ao erro e desviam do caminho. E o que são essas mentiras? Nós vamos entrar aqui na primeira parte do livro, A Única Coisa, onde a gente está trilhando essa jornada de planejamento. E aí, essa parte, ela vai falar sobre algumas mentiras que a gente escuta que envolve essa questão de, eu sou muito multitarefa, eu realizo muitas coisas, eu tenho várias habilidades. Mas vamos lá, será que todas essas habilidades, elas que vão te gerar resultados extraordinários? Lembre, aqui nessa jornada, nós estamos não só procurando o seu planejamento da única coisa, nós estamos procurando aquilo que vai te gerar resultados extraordinários, tá? Para hoje, para a próxima semana, próximo mês, ano, daqui a 10 anos, próximo para o seu futuro, próspero para o seu futuro. Então, a gente está buscando um resultado para o seu futuro. E esse resultado é a única coisa que nós vamos descobrir nessa jornada. Então, que mentiras são essas que normalmente a gente escuta? E aí ele inicia aqui dizendo, né? O problema não é o que você não sabe, e sim as suas certezas que são tão certas assim. Muitas vezes a gente tá fazendo ali algo e diz assim, ó: é porque sempre foi assim. É porque tem que ser feito assim. Mas que certeza é essa? Até que ponto isso é uma verdade? Na psicologia, a gente estuda muito essa questão, né? Eu tenho a minha busca é por uma abordagem de estudar essa parte de comportamento e sobre essa questão cognitiva, e a gente estuda bastante essa questão. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto? Porque se você não sabe, mas vai entender hoje, você pode criar qualquer coisa na sua mente. A sua mente, ela pode criar uma verdade ou uma mentira falada várias vezes, pode se tornar uma verdade para você. Por quê? Porque a sua mente, ela tem poder para criar uma mentira. A gente tem esse ditado, né? Uma mentira falado várias vezes se torna uma verdade. Até que ponto você vai escutar aquilo tantas vezes que para você está repetindo? Então, assim, o problema não é o que você sabe, e sim as suas certezas que são tão certas assim. Então, até que ponto isso é verdade? E aí a gente vai, né, falando sobre essa questão das pequenas mentiras que a gente vai escutando aí ao decorrer da vida, né? E aí tem uma parte aqui que eu acho interessante. Fica difícil vivenciar a única coisa porque, infelizmente, vivenciamos muitíssimas outras. É aquilo que a gente está conversando aqui. A gente está vivendo coisas que o que é essa única coisa que vai transformar o meu resultado em extraordinário? O que é? Né? Mas é porque a gente tá vivendo aí um mundo com muitos movimentos e a gente precisa aderir esse mundo volátil com muitos movimentos e vai se perdendo nesse mundo de movimento, tá? E aí ele vai falando aqui as 6 mentiras que nós vamos trabalhar nesse movimento aqui. Tudo tem importância igual? É a primeira mentira que ele vai trazer aqui. Será que tudo tem importância igual? Vamos dar um exemplo. Eu estou aqui, preciso varrer a casa e lavar roupa. Será que tem a mesma importância? Eu preciso estudar ou ir para uma reunião. Tem a mesma importância? Pense aí, tudo tem importância igual na sua vida? Essa é a primeira mentira que nós vamos trabalhar aqui. A outra é a ideia de ser multitarefas. Eu, antigamente, achava assim, que por ter muitas habilidades, saber desenvolver muitas coisas ao mesmo tempo, eu sou multitarefa. E ainda tem aquela questão, né? Mulher é muito habilidosa, mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Será que com foco, com resultado? Essa é uma outra mentira que a gente vai trabalhar aqui nessa única coisa e sobre essa questão de planejamento. A vida disciplinada. Que tem uma vida disciplinada? Quem consegue manter a sua vida o tempo todo nos trilhos? Você pode até querer, mas será que você consegue?
Vamos conversar aqui sobre isso. Outra coisa que a gente vai conversar aqui é sobre a força de vontade infinita. Aqui é legal, essa parte aqui é muito importante a gente entender sobre a força de vontade. Muitas vezes a gente acha que é só ter força de vontade, que a gente vai conseguir. Ai, minha força de vontade é ficar rico e eu vou conseguir, custe o que custar. Cuidado, a força de vontade, ela não é infinita e nós vamos trabalhar sobre isso aqui. Um outro ponto aqui, o quinto ponto das 6 mentiras aqui, que atrapalham o caminho para o sucesso, é o equilíbrio com o ideal. Tudo tem importância igual, tudo é ideal e a gente acaba perdendo esse equilíbrio. E próximo ponto e último ponto que nós vamos trabalhar aqui nessa parte vai ser pensar grande é ruim. Tem muitas pessoas que se limitam em pensar porque ali elas já vão se frustrando, porque pensar grande, uma pessoa sonhadora demais, isso é ruim, porque a pessoa não tem os pés no chão. Então, assim, nós vamos trabalhar sobre essas 6 mentiras para encontrar a nossa única coisa. E aí vamos entrar nessa primeira mentira. Tudo tem importância igual. Será? Aí ele traz aqui, né, no livro, quando tudo parece urgente e importante, tudo parece igual. Vamos dar um exemplo aqui. Você está realizando uma tarefa, né? Tá aqui, eu preciso desenvolver a leitura desse livro. Tô lendo o livro, aí chegou uma pessoa e diz assim: faz isso aqui para mim? Aí tu, ok, botou o livro do lado, fez isso aqui. Aí chegou outra pessoa e disse assim: ei, faz isso aqui é urgente. Aí você estava na primeira, não concluiu. Na segunda, não vai concluir. Vamos para a terceira. Fez urgente. Aí chegou uma mensagem no teu celular solicitando algo que é importante. E aí você diz assim: meu Deus do céu, tanta coisa é essa? Aí você já pula para a quarta coisa. E aí a pergunta que eu vou te fazer é: será que tudo de fato é urgente e importante? Será que tudo tem o mesmo valor? Inclusive, a gente tem uma matriz, que é a matriz de urgência e importância. Eu vou deixar aqui abaixo para você, que vai falar principalmente sobre essa questão, o que é urgente e o que é importante. Muitas vezes nós estamos vivendo um movimento de urgência. Tudo é urgente. Você já percebeu um movimento de faz isso aqui porque isso aqui é urgente, faz isso aqui porque isso aqui é urgente. E muitas vezes você não faz nem a seguinte pergunta, certo? Mas urgente a que ponto? É urgente, esse urgente pode ser delegável? Pode ser daqui a pouco? Ou tem que ser feito agora? Tem gente que vive esse movimento da urgência. E às vezes você está nesse movimento de urgência, deixando o que é importante para depois. E na matriz de importância e urgência, eu tenho aqui, eu vou até falar para você como é que ela funciona, tá? Por exemplo, temos uma linha na matriz de urgência e importância, e aí você pensa aí, ó, tudo é urgente. Quando tudo é urgente, a urgência é alta, tá? E a importância é alta, você tem que fazer. Como assim, Joyce? Vamos dar um exemplo. O que é importante para essa sua única coisa? A minha importância hoje é terminar de ler esse livro porque eu tenho que criar um conteúdo sobre esse livro que vai ajudar outras pessoas a se planejarem. Então, para mim, isso é importante e faz parte da minha única coisa, que é a educação empresarial. Então, para mim, isso é importante. E aí, é urgente? É urgente, porque eu tenho data para terminar, porque assim que eu terminar, eu tenho que gravar esse conteúdo para disponibilizar. Então, é importante e urgente. Então, eu tenho que fazer isso. E eu vou fazer o quê? Eu vou lá e faço. E aí, chegou uma outra coisa para mim e eu tenho que pensar assim. Chegou algo e a pessoa disse assim, é urgente fazer isso. Aí você diz, legal, urgente. E aí você pensa assim, o que é urgente que eu tenho que fazer? Você tem que fazer uma ligação para o seu colaborador e perguntar como é que ele tá, como é que tá as coisas, se tá funcionando tudo, se ele tá com algum problema e tudo. Aí você pensa assim, né? É urgente, eu tenho que falar com ele porque se ele não realizar aquela atividade, pode prejudicar o cronograma. É urgente, ok. Mas é tão
importante assim que você faça isso naquele momento? Não. Normalmente o seu colaborador tem ali as atividades que ele tem que executar, então não é tão importante assim que você realize essa atividade. Então, na matriz de urgência e importância, não é uma importância tão alta, é uma importância baixa. E é urgente? Também é urgente, mas não é tão alto assim. Mas é urgente que alguém faça essa conferência com o meu colaborador. O que é que eu posso fazer na matriz? Delegar. Eu posso pedir a alguém que faça isso. Ó, conversa com o meu colaborador, pergunta isso para ele, vê, dá uma olhada no trabalho, se ele está conseguindo, se ele está com alguma dificuldade. Então, nesse momento, quando eu encontro que eu tenho algo a fazer, que não é tão importante assim naquele momento, mas que é urgente, eu delego. Então, o primeiro eu tenho que fazer, que depende de mim. O segundo, eu posso delegar. E aí a gente tem outro movimento dentro da matriz de importância. O que é importante, mas não é urgente. Vamos dar um exemplo. Eu aqui construindo esse conteúdo e eu preciso também organizar a plataforma. É importante? É, porque o conteúdo vai para dentro da plataforma. Mas é urgente? Não, não é urgente. Eu posso fazer isso em um outro momento. O que é que eu faço? Eu planejo. Então, quando eu entendo o que é importante, olha aí a importância, né? Eu entendi o que é importante e urgente dentro da minha única coisa, eu começo a entender que atividades eu preciso focar. Então, eu entendi que eu preciso organizar a plataforma, é importante, mas não é urgente. Eu faço o quê? Planejo. E aí, por fim, na matriz de importância urgente, a gente também tem outro ponto. Chegou aqui uma atividade para você que você precisa realizar uma determinada compra para a empresa. Ó, compra aí esse material de limpeza para mim, porque é preciso comprar. Aí você analisa essa atividade. Exemplo, tenho que comprar material de limpeza para a empresa. Aí eu penso, será que já acabou? É importante nesse momento fazer isso? Não, porque ainda nem acabou, ainda dá para comprar isso depois, né? E aí, é urgente? Não, também não é urgente. Então, aquela atividade ali, se não é importante, não é urgente, eu tenho que analisar se ela deve ser delegada ou ser eliminada. Então, assim, a matriz já vai dar essa clareza para você sobre as suas atividades. Muitas vezes você dá valor igual para as suas atividades, e não é verdade. Se você sabe qual é o seu propósito, qual é o seu foco, você vai começar a olhar para cada atividade sua e pensar: que importância tem essa atividade no meu futuro? Ah, Joyce, mas nem todas as atividades eu posso deixar de fazer, mas eu posso delegar, eu posso planejar. E vai ter atividade sim que eu posso eliminar da minha atividade. Então, entendendo isso, vai gerar uma mudança aí no seu foco. E aí, ele traz aqui também sobre uma questão, ó, falta as listas de tarefa, o propósito do sucesso. Muitas vezes estamos abarrotados, cheios de tarefas para fazer. Ah, tarefa como ligar para o fulano, ir para tal canto, fazer uma compra, fazer isso, fazer aquilo. Ah, muitas vezes eu me peguei apenas ticando tarefas e me sentindo feliz. Porque, meu Deus do céu, eu sou uma pessoa produtiva. Será que eu sou uma pessoa produtiva? Muitas vezes a gente está sendo improdutivo. Por quê? Porque nós apenas estamos realizando tarefas. Só que sem foco. E é isso que a gente precisa entender. Eu preciso entender que nem tudo tem o mesmo valor, aprender a dizer não e a focar na minha principal tarefa. Novamente, vou repetir aqui, ó. Falta as listas de tarefas, o propósito do sucesso.
Qual é o meu propósito? Será que o meu propósito faz parte da minha lista de tarefa? O meu propósito é ser especialista em tal assunto. Meu propósito é melhorar o meu conhecimento sobre finanças, porque se eu melhorar esse conhecimento, eu vou conseguir aplicar nos meus negócios, aplicar na minha vida pessoal e ter uma melhor vida financeira no meu futuro. E aí, o que é que eu estou fazendo hoje para isso? Eu tiro meia hora para ler sobre isso, para ver um vídeo sobre isso. Tá dentro da minha semana de planejamento isso? Então, será que isso é um propósito para você? Melhorar o seu conhecimento financeiro para melhorar a sua vida pessoal, para melhorar o seu futuro? Tá dentro dessa sua imensa lista de tarefas? Às vezes, a gente apenas está cumprindo tarefas, tá? Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Aí ele traz outra coisa aqui que eu acho interessante. Poucos vitais e muitos triviais. Nós estamos ali, focando ali nos triviais. E poucos são vitais. Se você parar, muitas das suas atividades estão ali no automático. Você criou a habilidade e está no automático, tá? E ele vem trazer aqui, nessa questão de nem tudo tem um valor igual, a questão do princípio de Pareto, 80-20. Você já ouviu falar no princípio de Pareto? O princípio de Pareto, ele foi criado com esse foco de reduzir o que é importante, focar no que é importante. E aí, qual é o objetivo? É que se eu tenho 10 atividades, aí eu tiro ali daquelas 10 atividades, 20% dessas atividades. 20% dessas atividades que eu reduzindo essas atividades, eu vou chegar a quanto? Então, o princípio de Pareto é reduzir ao máximo possível aquilo que eu preciso focar. E aqui eu trouxe até um exemplo, né? Vamos supor que você tem aí 25 tarefas para realizar durante o dia. Você tem ali, tá? Listou aí essas atividades, você tem 25 tarefas para realizar. E aí você vem e aplica o princípio de Pareto para encontrar dentro dessas tarefas o que tem ali que é prioridade para você e faz parte dessa sua única coisa. Você aplicou 20%, achou 5 tarefas. Quando você acha essas 5 tarefas, você vai mais profundo ainda. Você vai achar os 20% dessas 5 tarefas, que é uma tarefa. A principal tarefa dessa sua lista, qual é? Aquela que você não pode deixar de fazer e que faz parte do seu propósito, dessa sua única coisa. Você já parou para pensar nisso? E aí, ele até vem dizendo, né? A maior parte dos seus sucessos virá da menor parte do que você fizer. Muitas vezes você está fazendo muitas atividades, só que é uma lista de tarefas e não uma lista de sucesso. Comece a olhar para suas atividades mudando esse contexto. Saia desse movimento de fazer tantas tarefas que não te gera resultado, tá? Então, reduza o foco, vá ao extremo quando a gente fala de Pareto. Diga não. Muitas vezes você vai precisar dizer não para aquelas inúmeras tarefas urgentes. Faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê, faz isso aqui, faz isso aqui. Dizer não com a educação faz parte do meu foco, do meu planejamento, da minha única coisa, do meu propósito. Então você vai precisar dizer não. Você vai precisar muitas vezes parar com essa sua mania apenas de ticar. Não fique preso nesse jogo, que é o jogo do ticar, né? Que ele até traz aqui no livro. Muitas vezes a gente está comemorando as grandes listas de tarefas. Isso acaba se tornando um jogo. Você já entrou num jogo e tem aquele sentimento de recompensa? Tem pessoas que se acostumaram a ticar como um sentimento de recompensa. Só que muitas dessas tarefas, muitas vezes não vai te gerar o resultado que você espera. Então, aplique Pareto ao extremo. Reduza suas tarefas para uma lista de sucesso, tá? Te espero no próximo conteúdo.